Então, começando aqui, pessoal, nossa resolução, no caso, da atividade da semana passada, dia 12, né? Nós temos a primeira questão pedindo para identificar o maior número racional. No caso aí das letras A e B, nos casos letra A e B, nós temos números negativos comparando. Então, o número negativo, quando você vai comparar qual é o maior, a gente tem que lembrar que o que estiver mais perto do zero é o maior. Então, menos 3,2 menos 5,4, o 3 está mais próximo do zero do que o 5. Então, menos 3,2 ele é maior que o menos 5,4, ok? Por estar mais próximo do zero. O outro número que nós temos é menos 7,12 e menos 7,10. Aí agora a gente vai analisar aos poucos. Aqui, se a gente observar a parte inteira, 7 e 7, então o mesmo valor. Se a gente chega na parte decimal, o valor aqui dos décimos, aqui tem um décimo, no outro número também tem um décimo. Mas vamos pegar aqui a parte decimal inteira, aqui são 12 centésimos e aqui são 10 centésimos. Então a gente vai observar como eles são negativos, o que está mais próximo do zero também. Se eu pegar na parte negativa o 12 e o 10, ou pensar em valor absoluto também, pode ser, o 10 está mais perto do zero do que o 12. Então, olhando pelo lado negativo, o número que está mais próximo do zero é maior. Então, como o 10 negativo estaria mais próximo, a gente tem que menos 7,10 é o maior. Eles estão bem próximos, né? Pensando assim de forma matematicamente. Estão bem próximos, mas aí o menos 7,10 é maior. Nossa segunda questão aí, que é 17 do livro, na página 55, fala que Marina e Carolina foram mergulhar em Fernando de Noronha, né, que é uma ilha no Pernambuco. E em determinado momento, Marina estava a menos 13,5 em relação ao nível do mar e Carolina a menos 11,6. Então a gente tem menos 13,5 e menos 11,6 metros abaixo do nível do mar. Na nossa letra A, quer saber qual delas estava mais próxima da superfície. Mais próxima da superfície é aquela que está mais próximo de zero. Então, quem vai estar mais próximo de zero é que está mais próximo da superfície. Então, se a gente observar só a parte inteira, né? A parte inteira, menos 13 e menos 11. Quem é que está mais próximo de zero? O 11 ou o 13? Claro, pensando em valor absoluto, o 11. Então, eu tenho que esse número negativo, menos 11,6, está mais próximo de zero. Se está mais próximo de zero é quem está mais próximo da superfície. Que no caso aí é Carolina. Então a nossa resposta na letra A aí vai ser Carolina está mais próxima da superfície, ok? Lá na letra B, pede para representar na forma de fração a profundidade de cada uma delas. Então lá na letra B, qual é a profundidade de cada uma? Eu tenho Marina na profundidade. Marina está em menos 13,5. Como é que vai ser esse número em forma de fração? Aqui eu tenho 13 inteiro e 5 décimos, ou 135 décimos. Então aqui vai ser 135 dividido por 10. Veja que eu só tenho uma casa aqui depois da vírgula, então eu estou na casa dos décimos, meu denominador vai ser 10. E aí que o meu sinal negativo. Então, menos 135 sobre 10. A questão não falou aí que era para colocar na forma de fração reduzida, mas a gente fazendo aqui. Então, menos 135 sobre 10, eu posso simplificar aqui por 5, dividindo 135 por 5 dá 27, dividindo 10 por 5 dá 2. Então, na forma de fração reduzida dá 27 sobre 2. Mas a questão não comentou que era na forma de fração reduzida, é só para a gente já ir ampliando nossos estudos, nossos conhecimentos. Ok? 135 sobre 10 é a forma de fração do número decimal. Vamos agora para o outro número que é menos 11,6, que é Carolina. Então, menos 11,6, eu tenho 116 décimos, ou 11 inteiro e 6 décimos. Então, aqui vai ser
116 sobre 10. Aqui não posso esquecer do sinal negativo. Essa fração também, a questão não falou, mas poderia colocar na forma reduzida. Eu posso simplificar dividindo numerador e denominador por 2. Se eu dividir aqui o meu numerador por 2, vai ficar menos 58. E aqui no meu denominador fica 5. Então seria a forma reduzida. A nossa questão 3 era sobre o texto da página 56, falando do número de mulheres ocupando cargos nas empresas, né? Cargos de chefia nas empresas, o avanço dos países. E aí na número 1, ele pede para analisar esse gráfico aqui, e de acordo com esse gráfico, ele pergunta, não deu para eu poder focar a pergunta junto, né? Não deu aqui o meu ângulo, então vamos falar a pergunta e focar ali no gráfico. Então a questão quer saber, tomando como base os países do gráfico da página anterior, que é esse gráfico aqui, quer saber na letra A, algum país apresentou queda da participação feminina nos conselhos de administração de empresas? Sim ou não? Qual país e quanto por cento? Então nós temos aqui o gráfico que apresenta, esse gráfico aqui ele apresenta a variação da participação de mulheres em conselhos administrativos. Tá ali. Variação da participação de mulheres em conselhos administrativos no período de 2015 a 2017. Então, respondendo essa pergunta, algum país apresentou queda da participação feminina? Observe que a gente tem vários gráficos aqui, ó, para o sentido positivo, que houve aumento. Mas no início aqui, logo aqui no início, nós temos o México, que o gráfico dele está para baixo, né? Está para baixo e indica ali menos 0,2. Então, lá na número 1, letra A, que na verdade é a nossa questão 3 da atividade, houve sim. Qual o país? O México. De quanto por cento? Menos 0,2. Letra B, quer saber qual deles teve maior aumento de participação feminina nos conselhos? Olhando o gráfico em percentual, a gente tem aqui a França com 10,1. Só que aí tem uma outra pergunta que quer saber, pode-se concluir que esse país tem a maior participação feminina nos conselhos de administração? Não, nesse caso aí não, porque esse percentual aí 10% vai depender da população. Então, se você tiver, igual aqui, um país muito populoso, vamos supor que o Canadá tem uma população muito maior do que a França. Esses 4,6% do Canadá, em quantidade numérica, 4,6% dessa população enorme pode ser muito maior do que a quantidade de 10% da população da França. Então, isso vai depender da população. Se essa for uma população muito pequena, esses 10% da França pode representar menor quantidade de mulheres se comparar com países como a Índia, que tem uma população muito enorme, certo? Porque percentual vai depender do número de habitantes, ok? Mas a primeira parte da pergunta é: a França representa um maior aumento de 10%, mas não significa que em quantidade numérica tem o maior número de mulheres participando das empresas, ok? Então tá aí no material a resposta da questão 3, letra A e letra B. Agora vamos para a questão 4, não dá para eu colocar aqui a imagem, mas no caso os estudantes têm aí a questão. A questão 4 eu vou só comentar, né? A gente tem na questão 4 falando que um metro ele tem 100 centímetros, né? E então a questão continua dizendo que 1 centímetro corresponde a 0,01 metro, certo? Quer dizer que corresponde a, aqui é 0 inteiro, 0 décimo, 1 centésimo do metro. Então, 1 centímetro é igual a 1 centésimo do metro. Quer saber a questão? 1 centímetro, então, representa qual fração do metro? 0,01 metro, você precisa só transformar 0,01 para fração. Então, como é que vai ficar isso aqui na forma de fração? Se a gente desprezar a vírgula, eu tenho aqui o número inteiro, 1. 1 sobre quanto? Aqui eu tenho casa do décimo, casa do centésimo. Então, meu denominador vai ser 100. Então, representa
O centímetro representa 1/100 do metro, que é 1/100. No caso ali está na letra A, a nossa alternativa correta.